Olá! Seja bem-vindo ao curso de aplicação da Instrução Normativa de Inmetro, INIC, que especifica os critérios e métodos para a classificação de edificações comerciais de serviços e públicas, quanto à sua eficiência energética, visando a etiquetagem e edificações. Meu nome é Letícia Gabriela Eli e este é o módulo 3 do curso. Vamos dar início à videoaula 2 do módulo 3 envoltória. Nessa videoaula, a gente vai apresentar o método simplificado para avaliação de edificações condicionadas artificialmente. Ele está presente lá no anexo B.I ou B.1 da envoltória da ENC. Inicialmente, vamos apresentar então o fluxograma do procedimento de avaliação. O primeiro passo é verificar se a edificação atende às exigências contidas tanto no texto quanto na tabela 6.1 da ENC. Caso esses critérios eles não sejam atendidos, a gente tem que partir para o método simulação, presente no anexo C.1 ou C.I, como eu falei anteriormente, da INC. Feito a conferência desses critérios, a gente tem que definir qual é a tipologia da edificação. Se ela é de escritórios, hoteleira, escolar, ou se ela tem mais de uma tipologia dentro da própria edificação. Feito isso, é feita a divisão de zonas térmicas da edificação e daí inicia-se, né, o levantamento dos parâmetros de entrada. Mas antes de a gente iniciar efetivamente o levantamento dos parâmetros de entrada, existe um passo que a gente precisa fazer anteriormente, que é verificar se a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, a ENS, ela vai considerar ou não o sistema de iluminação. Porque isso vai influenciar ali em qual valor de DPI, de densidade de potência de iluminação, a gente vai adotar no metamodelo. Então, caso seja avaliado o sistema de iluminação, a gente tem que retirar esse valor de DPI lá da avaliação do sistema de iluminação, no caso para a edificação real. No caso da edificação de referência, esse valor de DPI ele também vai variar, e ele vai variar em função do método que a gente está adotando ali na avaliação do sistema de iluminação. Então, se caso você adotar o método do edifício completo, a DPI a ser adotada ali na edificação de referência vai ser igual às tabelas do anexo A. Então, lá aquele valor de referência que tem para cada uma das tipologias. Caso você adote o método das atividades, a DPI a ser considerada na avaliação ali da edificação de referência para envoltória vai ser conforme a DPI limite para a classe D, que está presente lá nas tabelas B.3.3 da NC. Mas caso a ENSE ela não esteja avaliando o sistema de iluminação, a gente deve considerar a DPI tanto do real quanto da referência igual ali as tabelas do anexo A, que são das tipologias ali das edificações. Então, feito isso, a gente também começa a iniciar, né, o levantamento dos outros parâmetros de entrada. E feito todo o levantamento, a gente insere esses parâmetros de entrada dentro do metamodelo. Com isso, a gente obtém a carga térmica de refrigeração na condição real e na condição de referência, e depois faz o cálculo da carga térmica total de cada uma das condições, e, por fim, é classificada a envoltória da edificação. Essa parte de classificação envoltória, carga térmica total, vocês já viram na videoaula 1. Este procedimento simplificado, então, avalia a parcela condicionada artificialmente da edificação, e o seu resultado é a carga térmica de refrigeração. Como a gente já mencionou, né, é um procedimento simplificado, então ele tem alguns limites para a sua aplicação. Aqui eu vou trazer para vocês a tabela 6.1, ela foi reagrupada ali para melhor entendimento. Esses primeiros parâmetros que a gente tem, seus limites, eles são relacionados à geometria. Então a gente tem a questão do percentual de abertura na fachada, né, que ele deve variar entre 0 e 80%. A gente tem o pé direito, que deve variar entre 2,6 e 6,6. Depois as características térmicas das paredes externas, né, a questão da absortância, da transmitância, da capacidade. Depois a gente tem a cobertura também, os mesmos parâmetros ali térmicos das paredes externas. Depois temos as questões do vidro e sombra, aqui entra o fator solar, transmitância térmica, os ângulos horizontais e verticais de sombreamento e também o ângulo de obstrução vizinha. Esse ângulo de obstrução vizinha, né, ele é opcional, digamos assim, para ser avaliado, e ele deve ser igual no real e referência. Vou falar melhor sobre ele depois. E também tem a questão de cargas internas ali, seus valores limites para a aplicação do método. Então, esses limites de aplicação, eles devem ser obedecidos para as zonas térmicas da edificação. Claro que vocês não vão precisar avaliar todas as zonas térmicas antes de saber se vocês conseguem aplicar ou não o método, né?
No RAC vai estar todo o valor ali de quantas zonas térmicas que vocês precisam analisar para verificar esses limites de aplicação, todas essas questões, né, para a gente ter essa segurança de que o método está sendo aplicado corretamente, mas também que vocês não precisam ter 2 trabalhos, né, fazer pelo método simplificado, verificar que uma zona térmica não atendeu, e daí lá no meio da avaliação, depois de ter passado várias horas avaliando, ter que ir para mais de simulação, né. Então existe essa margem, essa segurança ali pelo hack, que vocês também vão ver ali no módulo final deste curso. Ainda falando sobre os limites de aplicação, existem outras questões que não podem entrar no método simplificado, e daí tem que ser a avaliação pelo método da simulação termoenergética. A primeira são edificações com aberturas zenitais, exceto quando esse percentual de abertura zenital ele estiver presente em ambiente de permanência transitória, APTs, e ele for menor que 5% ali em relação a toda a cobertura. Depois, edificações com fachadas ventiladas também não podem ser avaliadas pelo método simplificado. Depois temos as edificações com ambiente de elevada geração de carga interna, por exemplo, os data centers também não podem ser avaliados pela INC, ali no método simplificado. Depois temos as edificações com dispositivos móveis de sombreamento interno automatizado, edificações com vidros com comportamento dinâmico, a exemplo dos eletrocrômicos ou outras soluções de desempenho inovadoras, edificações que possuem sistema de aquecimento ambiental. Então, todas essas características devem ser avaliadas pelo método de simulação termoenergética, que vai representar da melhor forma ali a edificação. Começando agora com a definição da tipologia, que era ali o segundo passo, vamos dizer assim, do fluxograma que eu mostrei inicialmente para vocês, a gente precisa definir qual é a principal atividade desenvolvida na edificação avaliada. O que seria uma tipologia, né? Então, por exemplo, a gente tem uma edificação de hospedagem, e dentro dessa edificação de hospedagem eu tenho quartos, eu tenho reuniões, salas de reuniões, eu tenho banheiros e vários outros ambientes que caracterizam ali uma edificação de hospedagem. Só que eu não vou dividir, por exemplo, entre quarto, sala de reuniões e etc. Porque senão eu vou ficar com várias tipologias dentro da minha mesma edificação. Então, a tipologia, vamos dizer assim, é aquela atividade principal ali que está sendo executada nessa edificação. O que pode acontecer é uma edificação ter 2 tipologias. Por exemplo, aqui a gente tem uma parte da edificação que ela é escritório, então a gente tem salas de reuniões, a gente tem salas onde as pessoas estão trabalhando, enfim, tudo que é caracterizado uma edificação de escritório. Do outro lado, por sua vez, eu tenho uma tipologia escolar, então ali eu tenho salas de aula, eu tenho salas de professores, eu também tenho salas de reuniões, mas são todos esses ambientes, eles são caracterizados por ser uma tipologia escolar. Então, nesse caso, eu posso avaliar essas 2 tipologias, tá? E claro, lá na NC existem todos os critérios de como você faz essa avaliação. Só adiantando para vocês, né? Vocês vão ter que avaliar a tipologia de escritório, a tipologia escolar e no final somar tudo ali para fazer a classificação da edificação como um todo. E lá na classificação, vocês, além de, né, classificar a edificação como um todo, como lá a gente tem as tabelas, onde a gente pega os coeficientes para calcular a redução, enfim, né, as reduções de cada classe, quando a gente fizer essa divisão, o que entra lá é a tipologia dominante. Então, é o que tem mais área, vamos dizer assim, na edificação, tá? Mas isso e mais detalhes vocês verificam lá no texto da NC mesmo. Falando agora sobre a divisão de zonas térmicas, as zonas térmicas elas são espaços ou grupos de espaços com densidade de carga térmica interna semelhantes, de forma que as condições de temperatura possam ser mantidas homogêneas. No manual de definições que vocês vão ter lá na plataforma, a gente tem um passo a passo, ele não é regra, mas ele é um passo a passo que tenta ajudar vocês nessa divisão de zonas térmicas. Então, nesse passo a passo, a gente tem 6 passos de divisão e depois o último passo ali, que é para ir para o levantamento dos parâmetros de entrada. Vou trazer aqui nos próximos slides, então, um exemplo, seguindo esse passo a passo. Esse exemplo, ele é um pavimento, aqui a gente não tem cota, nada, né, mas só para mostrar para vocês, esse aqui são os quartos, aqui a gente tem banheiros, aqui é uma área de circulação entre os quartos e aqui é a área de escada, elevador e outros ambientes de permanência transitória desse pavimento.
aqui é um pavimento tipo, então a cobertura ela tem contato com outro pavimento, assim como o piso que tem contato com outro pavimento. A gente caracteriza isso daqui como uma tipologia única, como se ela fosse só uma tipologia de hospedagem, por exemplo, tá? Então, seguindo aqui, né, só mostrando para vocês, esse exemplo, então, é um pavimento tipo de uma edificação de hospedagem. Iniciando aqui o passo a passo, que eu comentei ali nos slides anteriores para vocês, o primeiro passo é a exclusão dos ambientes de permanência transitória não condicionados artificialmente. Então, nesse caso, a gente tem toda essa parcela aqui que sai, esses banheiros e esse corredor. Então, tudo isso ele não entra na avaliação, né, de carga térmica pela NC, então eles não devem ser uma zona térmica. Depois, a gente tem a delimitação de zona térmica interna e zona térmica perimetral. Para fazer essa delimitação, a gente tem que traçar uma linha na face interna da fachada, de todas as fachadas expostas, né, da edificação, e traçar uma linha de 4,5 metros de profundidade. Feito isso, então a gente tem a delimitação ali entre zona térmica perimetral e zona térmica interna. Então, a gente tem que seguir uma linha de 4,5. Aqui a gente fez 4,5, tá? Aqui também vai ter uma linha de 4,5 para fazer essa divisão das zonas térmicas perimetrais e internas. Então, a gente tem isso aqui tudo de zona térmica perimetral e esses cantinhos aqui são zonas térmicas internas. O terceiro passo é a diferenciação da orientação de zonas térmicas perimetrais. Cada zona térmica ela pode ter uma única orientação. Por isso, precisamos dividir as zonas térmicas internas perimetrais sempre que a sua fachada exposta tiver mais de uma orientação. Isso é feito traçando uma linha entre duas paredes adjacentes. Então, aqui a gente tem uma zona perimetral sul, uma zona perimetral leste, uma zona perimetral oeste e uma zona perimetral norte, né? Aqui tem duas zonas perimetrais oeste. Depois temos a diferenciação das zonas térmicas condicionadas, artificialmente não condicionadas. Esses ambientes eles devem entrar no cálculo da carga térmica, mas como não possuem ar-condicionado, devem ser zonas térmicas separadas. Por exemplo, vamos supor que um desses quartos aqui, eles não possuem condicionamento de ar. Então, eu deveria fazer a divisão de zona térmica aqui e tirar a carga térmica para esse ambiente, mesmo que não tivesse ar-condicionado. Posteriormente, eu posso comprovar que o ambiente é satisfatoriamente atendido por ventilação natural usando o método de simulação termoenergética. Mas como nesse exemplo eu não tenho nenhum ambiente de permanência prolongada com essa diferenciação, né, de não ter ar-condicionado, eu não vou fazer essa divisão. Depois eu tenho a diferenciação de tipologia, mesma coisa, né? Vamos supor que alguns desses quartos, na verdade, eles fossem, ou alguma parcela desse pavimento, na verdade, fosse salas de escritório, com salas ali de reuniões, enfim, tudo caracterizado mesmo como uma tipologia de escritório. Então, eu deveria também fazer essa divisão. Mas aqui a gente não entra nesse caso. O sexto passo é o ajuste das zonas térmicas no caso de variação na exposição de cobertura e piso e também no caso da profundidade de uma zona térmica perimetral. Por exemplo, se nessa parte da zona térmica, né, eu tivesse cobertura exposta, ou tivesse piso em pilotis ou em contato com o solo e nas outras partes não, eu deveria fazer essa divisão de zona térmica. Quanto à profundidade, caso esses dentes tivessem uma profundidade menor do que 1 metro, eu poderia considerar isso tudo aqui como zona térmica perimetral, certo? Essa extrapolação ela foi adotada como um procedimento da INC para não ocorrer de ficar em zonas térmicas internas muito pequenas e dificultar a divisão. Mas é importante destacar que com esse ajuste, a zona térmica perimetral ela pode ter no máximo 5,5 metros. Passado disso, não tem esse ajuste, né? Então, por exemplo, aqui, né, essas zonas térmicas elas têm mais de 1 metro de profundidade, então eu também não fiz o ajuste até 5,5 de zona térmica perimetral, porque, né, ali essa zona térmica interna ela já tem uma profundidade maior do que 1 metro. Portanto, aqui está a divisão final das zonas térmicas do nosso pavimento exemplo. A gente tem 5 zonas no total, 4 delas perimetrais e uma zona térmica interna. Por fim, com a divisão de zonas térmicas finalizadas, fazemos o levantamento dos parâmetros de entrada. Só uma questão aqui que é importante destacar para vocês, essa zona térmica 2, vocês conseguem ver que ela pega toda essa parcela aqui e toda essa parcela aqui.
No metamodelo, ele não vai entender que existe um ambiente aqui no meio, então eu posso tranquilamente colocar as características dessa zona térmica lá dentro do metamodelo e considerar a área desses dois pedaços, tá? Por fim, com a divisão de zonas térmicas finalizadas, a gente inicia o levantamento dos parâmetros de entrada. Falando agora sobre os parâmetros de entrada, eles podem ser divididos em 6 categorias. A primeira é quanto à geometria da edificação. Depois a gente tem os parâmetros relacionados às paredes externas, à cobertura, aos vidros de sombreamento, aos ganhos de calor internos e externos e aos parâmetros relacionados ao clima. Esses valores eles devem ser inseridos na interface de cálculo para a edificação real e o resultado da condição de referência é calculado automaticamente. Vamos então com os parâmetros relacionados à geometria. O primeiro deles é o tipo de zona. Então é aquela questão de zona perimetral ou zona interna. Aqui nesse exemplo que eu trago aqui no slide para vocês, a gente tem somente zonas perimetrais. Se tivesse uma zona aqui no meio, seria uma zona interna. A edificação de referência deve adotar o mesmo padrão e as mesmas divisões divididas na área real. Depois a gente tem a área total da zona. É importante destacar aqui um ponto que é a questão da área, das paredes internas e demais fechamentos. Quando você fizer a divisão de zona térmica, calcular a área da mesma, você não precisa descontar o valor de área de parede. Então, por exemplo, vamos supor que aqui nesse escritório tivesse uma parede interna, dividindo, fazendo 2 ambientes. Essa área de parede interna ela não seria descontada da área da zona térmica. E esse valor ele deve ser considerado igual na edificação de referência e na edificação real. Depois temos a questão do pé direito. Esse parâmetro também é levantado por zona térmica, né? Todos os parâmetros ali que eu estou mencionando agora, eles são levantados por zona térmica. Aqui a gente tem uma figura mostrando o pé direito, sendo considerado ali do chão até o forro. E também, se caso você não tiver forro, né, ele vai ser do chão ou piso até o teto daquela zona térmica. O valor a ser considerado no metamodelo é entre 2,6 e 6,6 metros e esse valor ele tem que ser igual na edificação de referência e na edificação real. Depois, se vocês tiverem um ambiente, uma zona térmica, melhor dizendo, com o pé direito inclinado, para a determinação do pé direito da zona térmica, deve ser feito o cálculo do pé direito equivalente, considerando a maior altura somada com a menor altura dividida por 2. Outro parâmetro relacionado à geometria é o percentual de área de abertura de fachada da zona térmica, o PAF. O cálculo do PAF ele é realizado considerando a área transparente da zona térmica dividida pela área de fachada. Para esse cálculo, precisamos da medida da extensão da zona térmica e a altura do pé direito. Com isso, temos a área de parede de fachada. É importante destacar que esse valor é diferente na edificação real e na edificação de referência. Na edificação real, você vai fazer o valor ali que é levantado conforme projeto, e na edificação de referência, você vai adotar o valor que tiver lá na tabela do anexo A para a tipologia que está sendo utilizada. E outro ponto importante é que nas zonas térmicas, na edificação real, onde o PAF for igual a zero, aquela mesma zona térmica da edificação de referência vai ter PAF igual a zero. Mas onde na edificação real o PAF é diferente de zero, na edificação de referência o PAF vai ser igual ao que está presente lá na tabela do anexo A. Começamos agora com os parâmetros relacionados com as paredes externas. O primeiro deles é a transmitância térmica das paredes externas. E o valor a ser adotado no metamodelo ele deve ficar entre 0,5 e 4,4 watts por metro quadrado Kelvin. Esse valor ele deve ser levantado para a edificação real, mas para a edificação de referência ele deve ser adotado igual à tipologia ali da edificação lá presente no A. Depois temos a capacidade térmica das paredes externas, e o valor a ser inserido no metamodelo é entre 40 e 450 kJ por metro quadrado Kelvin. Esse valor, então, mesma coisa, né? É levantado para a edificação real, mas para a edificação de referência esse valor é igual ao pré-estabelecido de acordo com a tipologia. Depois temos a absortância solar das paredes externas. Esse valor a ser inserido no metamodelo é entre 0,2 e 0,8 e deve ser levantado para a edificação real e para a edificação de referência utiliza-se o valor de acordo com a tipologia. Uma questão que é importante mencionar para todos os parâmetros relacionados às paredes externas e também para os parâmetros relacionados à cobertura e outros parâmetros que a gente vai mostrar aqui. Sempre que numa zona térmica você tiver mais de um tipo de parede ou mais de uma absortância, vocês devem ponderar por área esse valor
né, os valores de cada parcela ali das diferenças e chegar num valor para aquela zona térmica. Então, lá no manual de definições, vocês vão ver algum exemplo de cálculo onde traz essa ponderação por área. Outra questão que é importante destacar agora é relacionado à absortância solar das paredes externas. Caso as paredes externas de uma zona térmica tenham mais de um valor de absortância, não entra no cálculo da absortância as fachadas que são divisas de terreno e estão encostadas em outra edificação. E quando existirem módulos fotovoltaicos paralelos à superfície de apoio e com afastamento mínimo de 2 centímetros, a absortância a ser considerada é 0,2. Caso o afastamento mínimo não seja cumprido, a absortância é 0,8. Então, aqui tem os 3 parâmetros relacionados com as paredes e o valor que deve ser adotado para a indicação de referência. Por mais que lá no anexo A vocês tenham diferentes tabelas para diferentes tipologias, é a mesma parede que vocês adotam em todas as tipologias. Então, ela tem uma transmitância de 2,39 watts por metro quadrado Kelvin, uma capacidade térmica de 150 kJ por metro quadrado Kelvin e uma absortância de 0,5. Falando agora da cobertura, a gente tem a transmitância térmica da cobertura, e o intervalo a ser adotado ele deve estar entre 0,51 e 5,7, e esse valor ele deve ser levantado para a edificação real e para a edificação de referência adota-se de acordo com a tipologia. Depois temos a capacidade térmica da cobertura, que o valor ali de limite é entre 10 e 450 kJ por metro quadrado Kelvin. Mesma coisa, levanta para a edificação real e para a edificação de referência adota de acordo com a tipologia. Depois temos a absortância solar da cobertura. Então, aqui os limites entre 0,2 e 0,8. E mesma coisa as paredes. Se você tiver mais de um tipo de cobertura ou mais de uma absortância, você faz a ponderação por área. E áreas de cobertura com teto verde, telha cerâmica não esmaltada ou piscina, a absortância deve ser considerada 0,2. Quando existirem coletores ou painéis solares ou ainda módulos fotovoltaicos paralelos à cobertura e com afastamento mínimo de 5 centímetros, a absortância considerada ali na cobertura é 0,2. Caso o afastamento mínimo não seja cumprido, a absortância é 0,8. Aqui está a cobertura para a edificação de referência e todas as tipologias é a mesma cobertura, com transmitância térmica de 2,06 watts por metro quadrado Kelvin, capacidade térmica de 233 kJ por metro quadrado Kelvin e absortância solar ali de 0,8. E, como eu também já mencionei, deve ser levantada para a edificação real e para a edificação de referência a gente adota então esses valores de referência. Depois temos os parâmetros relacionados aos vidros e à sombra. O primeiro deles é o fator solar do vidro. Esse valor ele deve ser inserido lá no metamodelo entre 0,21 e 0,87 e da edificação real é igual à edificação real e da referência segue as tabelas do anexo A. Depois temos a transmitância térmica do vidro, que no metamodelo a gente deve inserir valores entre 1,9 e 5,7 watts por metro quadrado Kelvin. E mesma coisa, deve ser levantado para a edificação real e de acordo com a referência, que é essa daqui, na edificação de referência. Então, o vidro da edificação de referência é um vidro simples, com fator solar de 0,82 e transmitância térmica de 5,7. Depois temos o ângulo horizontal de sombreamento. Antes de seguir para os outros parâmetros de entrada, mencionar a mesma questão que a gente mencionou já ali para as paredes e cobertura. Sempre que eu tiver mais de um tipo de vidro em uma mesma zona térmica, deve ser feita a ponderação. E essa ponderação ela vai continuando também para os ângulos de sombreamento. Então aqui eu vou mostrar para vocês as questões de sombreamento e sempre que você tiver mais de uma janela na zona térmica e tiver mais de um ângulo de sombreamento, ele deve ser feito a ponderação. Então, o primeiro ângulo é o ângulo horizontal de sombreamento, o AHS. Ele é o ângulo de sombreamento de proteções verticais, medido no plano horizontal. Ele é verificado em planta. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos. O primeiro exemplo é uma janela que tem um brise somente de um lado. Então, ele tem um ângulo de sombreamento de 18 graus. Como a gente tem que fazer a divisão do ângulo de um lado pelo ângulo do outro, ele vai ser 18 dividido por 2, que vai dar igual a 9, né? Esse lado aqui é 0. Aqui, por exemplo, eu tenho um ângulo de sombreamento de 18 e do outro lado tem um ângulo de sombreamento de 9. Então, 18 mais 9 dividido por 2 vai ser um HS de 13,5. Pois aqui eu tenho um HS de 18, um HS de 0, porque eu não tenho nenhum sombreamento ao lado da edificação. Aqui é importante mencionar que
Por mais que os exemplos eles tenham trazido brisezinhos ao lado da janela, se eu tivesse o autossombreamento da própria edificação, esse ângulo ele seria contabilizado, né, o autossombreamento da edificação. Os valores a serem inseridos no metamodelo é entre 0 e 80, e deve ser levantado para a edificação real, e para a edificação de referência, utiliza-se o valor estabelecido de acordo com a tipologia. Esse valor estabelecido é 0 no caso desse HS formado na edificação real for de brises. Por exemplo, nesse caso, a gente tem brises aqui. Então, esses ângulos aqui, eles não seriam contabilizados na edificação de referência. Entretanto, se o HS for devido a um autossombreamento da edificação, por exemplo, for uma edificação em L, então, esse autossombreamento, ele vai ser contabilizado na edificação de referência. Depois temos o ângulo vertical de sombreamento. É o ângulo de sombreamento de proteções horizontais, medido no plano vertical. Então, a verificação é em corte. O primeiro exemplo, a gente tem um AVS de 15, depois a gente tem um AVS de 30, de 45, de 0, porque não tem projeção nenhuma, e por fim, de 30 de novo e de 45. O valor a ser inserido no metamodelo é entre 0 e 90 graus. E na edificação real, então, se levanta de acordo com os projetos. E na edificação de referência, a gente adota sempre o valor igual o que tem lá na tipologia no anexo A. É importante mencionar que aqui o AVS na edificação de referência ele vai ser sempre 0. Depois vem o ângulo de obstrução vizinha, que é o ângulo ali, né, o sombreamento causado pelo entorno. O AOV é o ângulo que representa o efeito sombreamento de uma edificação vizinha, por exemplo, representada por uma superfície paralela à fachada da zona térmica. Deve ser determinado pela combinação entre os ângulos formados pela altura e a largura dessa superfície em relação à abertura da zona térmica. E essa outra edificação, essa edificação vizinha, ela tem que ser no mínimo maior ali do que a zona térmica. Então aqui a gente tem alguns exemplos de AOV. E é sempre importante mencionar que a gente tem que analisar corte e planta baixa em conjunto, e sempre que tiver mais de um ângulo, ele vai ser o menor ângulo entre todos eles, que vai ser adotado na interface. Esse levantamento é opcional, mas se você adotar, ele tem que ser igual no real e na referência. Os valores a serem considerados no metamodelo é entre 0 e 80 graus. Agora, falando dos parâmetros relacionados aos ganhos de calor internos e externos, o primeiro aqui é representado pela densidade de potência de iluminação, a DPI. Esse parâmetro tem relação com a potência de lâmpadas e reatores instalados e a área do ambiente. Caso a ENSE a ser emitida englobe também a avaliação do sistema de iluminação, o levantamento da DPI para a avaliação da envoltória é o mesmo do levantamento da DPI para a avaliação do sistema de iluminação, o anexo B.3. Caso a ENSE seja somente de envoltória, esse valor é tabelado. No fluxograma ao lado, é possível visualizar esses critérios. Então, se a edificação não tiver o sistema de iluminação avaliado, deve-se adotar o valor de DPI conforme a edificação de referência da tipologia, né, que está presente lá no anexo A. Então, isso é igual para real e referência. Caso seja avaliado no sistema de iluminação para edificação real, ele deve ser adotado o valor da DPI conforme o levantamento. E se for avaliado o sistema de iluminação, a edificação de referência vai ter o valor de DPI variando conforme o método adotado na avaliação do sistema de iluminação. Então, se for um método do edifício completo, você adota o valor de DPI conforme a tipologia presente no anexo A. Se não, você adota conforme a DPI limite ali para a classe D, que foi adotado lá que a gente vê lá no método das atividades para avaliação do sistema de iluminação. Os valores limites a serem adotados no metamodelo é entre 4 e 400 watts por metro quadrado. Depois temos o ganho de calor relacionado à ocupação, e ele é dado em metros quadrados por pessoa e pré-estabelecido conforme a tipologia da edificação. Esse valor vai ser igual na edificação real e na edificação de referência. Depois temos a densidade de potência de equipamentos, e o seu valor é a razão entre o somatório da potência média de equipamentos instalados, considerando o tempo de uso, e a área de um ambiente ou zona térmica. Por exemplo, para um equipamento de 1000 watts, operando apenas uma das 10 horas de uso da edificação, deve-se considerar a potência média de 100 watts. Depois temos a densidade de potência de equipamentos, a DPE, e esse valor ali é a razão entre o somatório da potência média de equipamentos instalados, considerando o tempo de uso, e a área de um ambiente ou zona térmica. Esse valor ele tem que ser igual no real e referência. Os valores a serem adotados no metamodelo têm que estar entre 4 e 40 watts por metro quadrado, e esse valor ele é tabelado conforme as tipologias do anexo A. Então, vai ser igual no real
e referência, como eu já mencionei. Mas caso, né, o projetista queira declarar que a minha indicação tem uma DPE diferente, tem que entregar um laudo mostrando todo o cálculo, e daí sim, você pode adotar a DPE conforme levantado. Mas, mesmo assim, o valor tem que ser igual na indicação real e de referência. Depois temos as horas de ocupação. Esses valores também são pré-estabelecidos de acordo com a tipologia e deve ser igual no real e referência. Depois temos os dias de ocupação, que mesma coisa, devem ser iguais no real e referência. Aqui entram os ganhos de calor relacionados à envoltória, que é mais a condição de contorno ali das superfícies do piso e da cobertura. Primeiramente, então, temos o ganho de calor relacionado ao contato com o solo. Nesse valor aqui, a gente tem se tem ou não contato com o solo. Se tiver, vai ser sim. Se não tiver, vai ser não. Esse parâmetro vai ser igual no real e referência. Depois temos a indicação se a zona térmica é sob pilotis. Então, mesma coisa, vai ser igual no real e referência. Depois a gente tem o parâmetro se a cobertura é exposta ou não. Então, a gente tem a opção de dizer que ela é exposta ao exterior ou se ela é em contato com outra zona térmica. Vai ser igual no real e referência, porque isso é uma condição da geometria da edificação. Depois temos a questão do isolamento do piso, que é aquele piso que não representa uma conexão entre a capacidade térmica do elemento e o ar do ambiente. Vai ser sim, no caso de o piso ser isolado e a espessura de isolamento for maior ou igual a 5 milímetros, e vai ser não, caso o piso não for isolado ou a espessura de isolamento for menor do que 5 milímetros. Um exemplo ali são os pisos elevados. E o valor vai ser igual no real e referência. Por fim, temos os parâmetros relacionados ao clima. Na interface web, você vai escolher a cidade correspondente. Por fim, temos o parâmetro relacionado ao clima. Na interface web, você vai escolher a cidade ou a cidade próxima de onde a edificação se localiza. E se vocês forem adotar a linguagem computacional R, que ainda não está disponível, mas que vai ser disponível no futuro, vocês têm que inserir 4 parâmetros que definem o clima. Esses valores já estão pré-estabelecidos. Então, sempre tem que tomar cuidado que quando vocês forem utilizar o metamodelo por essa linguagem computacional R, esses parâmetros relacionados ao clima têm que ser aqueles parâmetros que a gente já visualizou, né, que o metamodelo ele já foi treinado. E, claro, vai ser igual na indicação real e na indicação de referência. Então, terminado o levantamento dos parâmetros, vocês vão inserir esses parâmetros lá no metamodelo e vai obter o valor de carga térmica de refrigeração. Então, vocês vão fazer isso para a indicação real e para a indicação de referência. O metamodelo atual, ele já dá o valor da indicação de referência, mas existem algumas questões que foram definidas posteriormente e ainda não estão implementadas para a indicação de referência. Então, por exemplo, o PAF ter considerado zero, onde a gente não tem PAF na indicação real, por exemplo. Então, feito o levantamento dos parâmetros de entrada, a gente insere esses parâmetros no metamodelo e obtém o valor da carga térmica de refrigeração para a indicação real e a indicação de referência. Atualmente, o metamodelo ele já calcula automaticamente os valores da indicação de referência e traz o valor da carga térmica, mas existem alguns ajustes que ainda não foram feitos no metamodelo e que precisam ser feitos ali em breve. Feito o levantamento dos parâmetros de entrada, a gente obtém o valor da carga térmica de refrigeração para a indicação real e para a indicação de referência. A carga térmica de refrigeração da indicação real e da indicação de referência é obtida pela interface web ou diretamente pela linguagem computacional R. A partir da obtenção da carga térmica de refrigeração, deve ser calculada a carga térmica total anual da edificação, a CGTT, real e de referência, de acordo com o item 8.1.2 da INC, e o percentual de redução de carga térmica total anual da envoltória, item 8.1.1 da INC. Em algumas videoaulas eu falei 8.i.2 ou 8.i.1, mas é o mesmo item. A partir desses resultados, é possível obter a classe da envoltória e a classe geral da edificação pelos itens 8.2.1 e 8.1, respectivamente. Então, aqui só a carinha da interface como ela está atualmente. A gente já está trabalhando para melhorias nessa interface, já temos alguns protótipos, só que ainda para vocês aqui disponível vai estar essa interface para teste e fazer o exercício. Eu recomendo que vocês façam tanto a inserção dos parâmetros de entrada para a edificação real quanto para a edificação de referência e retirem esses valores e depois façam a classificação. Por enquanto, ficamos por aqui. Na próxima videoaula falaremos sobre o método simplificado para avaliação de edificações naturalmente ventiladas ou híbridas, conforme o anexo B da INC, envoltória. Até lá!